Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. Aqueles que nos acompanham também pela internet, sejam bem-vindos, que Deus possa falar ao coração de vocês também, ainda que remotamente por meio das nossas mídias sociais. Muito bem, Romanos capítulo 6, os irmãos encontraram? A partir do versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se torne mais abundante? Ora, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não pode mais morrer, porque a morte já não tem domínio sobre ele. Porque, quanto a ter morrido, ele morreu de uma vez por todas e para sempre para o pecado. Mas quanto a viver, agora ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Dessa forma, não permitam que o pecado reine em vosso corpo mortal, de modo que vocês venham a obedecer às suas paixões. Nem ofereçam cada um de vocês o seu corpo para o pecado, como se o seu corpo continuasse sendo um instrumento de iniquidade. Mas passem a oferecer os vossos corpos a Deus, como que pessoas que ressuscitaram dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não tem mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus? Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e te pedimos, ó Pai, para que em graça e misericórdia o Senhor trate conosco de uma maneira objetiva, Senhor, de uma maneira simples, para que nós possamos compreender aquilo que de maneira tão linda o Senhor esteve inspirando o apóstolo Paulo a escrever. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, nesse princípio de capítulo 6, nós aprendemos como a graça de Deus nos livra do poder do pecado. Nós estudamos em reuniões passadas o capítulo 5 de Romanos. E no capítulo 5 nós aprendemos acerca da certeza da nossa salvação. Nós iniciamos o capítulo 3 em completa, ou melhor, o capítulo 1 em completa depravação, alienados de Deus, mas através da nossa jornada pelos capítulos iniciais de Romanos, nós concluímos que justificados por meio da fé, agora nós temos paz com Deus. E nós aprendemos no capítulo 5 que essa paz é inabalável, porque ela foi conquistada por Cristo. No evento cruz do Calvário, os pecados daqueles que vão morar com Cristo na glória foram completamente perdoados. De modo que agora é por meio da graça e do amor misericordioso de Deus que nós somos mantidos em nossa jornada. Mas a nossa salvação não é paulatinamente conquistada. Ela já foi conquistada de uma vez por todas, lá na cruz. E quando nós nos apropriamos dessa salvação, nós aprendemos que ela se torna irrevogável, irreversível, e que conforme o nosso entendimento, nós não temos condições de decair dessa graça, porque isso seria o mesmo que anular o sacrifício de Cristo. Seria o mesmo que dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, que o sacrifício de Cristo não foi eficaz, porque em último caso, a perseverança dos santos não tem a ver com a força do nosso braço, mas com a graça e a misericórdia de Deus de nos salvar de uma vez por todas. Ora, irmãos, convenhamos, não foi à toa que ele disse ao Pai: está consumado, daqueles que tu me destes, nenhum se perdeu, à exceção, por óbvio, do filho da perdição,
Portanto, dentro desse contexto, nós chegamos ao capítulo 6, e agora no capítulo 6, o apóstolo Paulo começa a nos explicar como ocorre, de uma maneira mecânica, por assim dizer, de uma maneira física, essa nossa regeneração, porque para que nós venhamos a ter comunhão com Deus, nós precisamos estar em sintonia com Ele. Para ter essa sintonia com Deus, nós devemos deixar esse mundo que jaz no maligno, no que diz respeito à sua autoridade, porque Deus não compactua com o pecado, e nós precisamos ser transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino da graça e do amor misericordioso de Deus, para que dessa maneira nós tenhamos condições de nos relacionarmos com Ele. Então no capítulo 6, sobretudo do verso 1 ao verso 14, Paulo nos explica como é que nós morremos para a autoridade do pecado, como é que o pecado deixa de ter autoridade sobre nós, e como agora nós passamos a estar sob a autoridade de Cristo, de modo que uma vez sob a autoridade de Cristo, de sobre nós é arrancada toda a inclinação para o pecado, no que diz respeito ao contexto prazeroso. Nós deixamos de ter prazer no pecado, e o pecado agora passa a ser um acidente em nossas vidas. Nós não agendamos mais pecar, o pecado agora é algo que nos acomete, porque nós temos uma nova mente, porque nós temos um novo coração, nós somos uma nova criatura, e é isso que Paulo procura nos explicar aqui. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus, se Deus abomina o pecado? Ora, porque o pecado foi perdoado, e agora nós temos uma nova natureza, nós somos uma nova criatura, onde o pecado foi expiado por meio do sangue de Cristo, e agora nós podemos nos relacionar com Deus, porque o nosso pecado agora não faz mais divisão entre nós e o nosso Deus. O caminho está aberto. Mas como isso acontece em nós? É o que nós vamos aprender. Amém? Muito bem, através da graça, do sacrifício de Cristo, os grilhões do pecado que nos agrilhoavam, que nos algemavam, caíram por terra, não importando a quantidade deles. Não importando a quantidade deles. Vocês lembram? Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que a ofensa se tornasse mais clara. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda que você, assim como o apóstolo Paulo, a época da sua vida ímpia, pregressa, fosse o principal dos pecadores, o sangue de Cristo, não tenha dúvidas, foi suficiente para perdoar cada um dos seus pecados. Você agora tem paz com Deus. Contudo, o apóstolo Paulo agora nos ensina que nós não precisamos continuar na prática reiterada do pecado para que essa graça se torne mais abundante. Por quê? Nós poderíamos interpretar esse princípio do capítulo 6 dessa maneira. Ora, o apóstolo Paulo disse no capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se eu continuar pecando, essa graça vai ser ainda maior sobre a minha vida, e quem sabe até eu possa estar ajudando a Deus, de modo a me permitir a manifestar a sua graça na minha vida cada vez mais. Algumas pessoas dizem isso com outras palavras. Por exemplo, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu posso viver da maneira que eu quiser, que no final eu ainda vou ser salvo. Porque se eu sou de fato um eleito, se eu fui amado antes da fundação do mundo, para que o sacrifício de Cristo não caia por terra, nos segundos finais da minha vida eu tenho que ser salvo, porque senão eu haverei de me perder, e a palavra dele se tornará vazia, porque ele afirmou, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu. Então eu vou desenhar o 7, bordar o 8, e no final vai dar tudo certo. Ora, irmãos, o apóstolo Paulo era um homem que caminhava com muita desenvoltura pelos corredores do saber humano, da emoção humana, da psique humana. E falando na qualidade de pecador, ele sabia muito bem quais eram os meandros do nosso coração. Então, antecipando tudo isso, ele nos diz assim, versículo 1 do capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se torne mais abundante? Nós vamos continuar pecando para que Deus manifeste ainda mais a sua graça? Ora, Paulo procura fugir daquilo que os teólogos chamam de antinomismo. O que é o antinomismo? Significa aversão à lei. Significa dizer que as pessoas, por não compreenderem da maneira devida o que significa graça,
Acham que podem viver da maneira que quiserem, porque se Deus é amor, Ele perdoa tudo aquilo que eu fizer. É isso que Paulo combate. Eu vou viver como que um ímpio, porque eu fui alcançado pela graça. Vocês percebem como são verdades incongruentes? Eu vou viver como um ímpio, porque eu já fui alcançado pela graça. Eu vou viver da maneira como eu quiser, vou fazer aquilo que me der na telha, porque eu compreendi a mensagem da cruz ensanguentada, mas é claro que não. E Paulo procura nos provar isso nesses 14 versículos de uma maneira magnífica. Mas a princípio ele já nos responde: nós haveremos de continuar pecando para que a graça se torne mais abundante? Versículo 2: de maneira nenhuma, absolutamente, porque isso iria de encontro à nossa nova natureza, aquilo que nós herdamos em Cristo. E é por isso que na parte B do versículo 2 ele diz: como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Então essa é a introdução daquilo que nós compreendemos sob o termo regeneração. O que é ser regenerado? É morrer para o pecado, é ter uma nova natureza, é ser uma nova criatura. Como isso acontece? É isso que agora Paulo vai nos explicar, como isso acontece. Ora, ele usa o termo morrer, o termo morte. Ele diz: como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Mas como é que nós, que somos crentes, que vamos morar no céu, morremos para o pecado? Você já pensou nisso? Ora, no momento em que nós morremos para o pecado, por óbvio, o pecado deixou de ter qualquer autoridade sobre nós, de modo que nós saímos completamente dos seus domínios e passamos à propriedade de Cristo. Isso é morrer para o pecado. É sair do seu raio de atuação, é sair do seu raio de autoridade para o raio de ação e de autoridade de Cristo Jesus. Mas como é que isso acontece? Como é que isso é possível? Ora, isso é possível da maneira, ou pela forma, como nós fomos unidos a Cristo por meio da sua morte. Paulo diz assim no versículo 3: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Esse termo batismo que Paulo usa no versículo 3, não aponta para aquele batismo nas águas, porque aquele batismo nas águas apenas torna pública a nossa fé. Nós estamos provando para o mundo que nós morremos para o pecado e que agora nós passamos a viver para Deus. Mas essa palavra batismo aqui, ela tem que ser lida como se fosse a palavra união, como se Paulo estivesse dizendo assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos unidos a Cristo Jesus por meio da sua morte. Portanto, perceba, Paulo está dizendo que no momento em que Cristo morria, espiritualmente falando, nós estávamos unidos a Ele. A ideia é essa, de modo que se a morte significa o fim da relação com o reino e com o domínio do pecado, ou seja, quando você morre, você perde completamente toda a ligação que você tem com esse mundo natural, no qual nós estamos inseridos aqui, significa dizer que, no momento em que Cristo morreu, se nós estávamos unidos com Ele, nós também morremos. E toda a relação que nós tínhamos com esse mundo se desfez num evento único e eficaz, porque a pessoa não morre paulatinamente, a pessoa simplesmente morre. Se eu sou um moribundo e tenho a minha saúde debilitada, se eu estou definhando, caminhando para a morte, enquanto eu estou vivo, é óbvio, eu estou vivo, mas quando eu morro, eu finalmente morro. Vocês conseguem perceber isso? No momento em que Cristo morreu, Ele morreu de uma vez por todas. A morte é um evento único, a morte é um evento suficiente, e Ele faz cair por terra toda a relação que nós temos com esse plano que jaz no maligno. Portanto, quando Paulo nos diz lá no capítulo 5 que por meio de uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, Romanos 5,18, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Se em um homem todos morrem, em um homem todos voltam a viver. Só que o princípio dessa vida tem a ver com a morte. Nós morremos com Cristo.
Portanto, quando Paulo nos diz que nós estamos justificados, é como se ele estivesse dizendo que o pecado já não tem domínio sobre nós, porque nós não pertencemos mais a esse plano que fora gerado por meio de Adão. A sua natureza não tem mais qualquer domínio sobre nós, porque nós já morremos para ela. Porque se pela ofensa de um só homem e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, a saber, Jesus Cristo. Portanto, perceba, nós nascemos com a natureza de Adão e por causa do pecado dele todos morremos. Nós somos seres humanos, vocês olham para mim e percebem que o meu corpo está funcionando, eu estou vivo, mas espiritualmente falando eu estou morto. Por quê? Porque eu estou unido a Adão. E a Bíblia nos diz que nós permanecemos unidos ao nosso cônjuge, esse é o exemplo que Paulo nos dá no capítulo 7, enquanto durar a nossa vida. Mas quando nós morremos, a nossa relação com esse cônjuge naturalmente se desfaz. É isso que Paulo quer que a gente perceba. No momento em que nós estamos ali unidos a Cristo em sua morte, e finalmente morremos com Ele, toda a aliança adâmica que nós temos cai por terra. Porque nós finalmente morremos. Vocês conseguem perceber isso, irmãos? Amém? Muito bem. Mas para que não reste qualquer dúvida, Paulo nos diz que nós não apenas morremos com Cristo, mas nós somos também sepultados com Ele. Versículo 4, a parte A. Fomos, pois, perceba que esse pois tem a ideia de reforçar a explicação. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, a mesma ideia de união nessa palavra batismo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte por meio da união que temos com Ele. Ou seja, nós não apenas morremos em Cristo para o pecado, mas nós também somos sepultados nele. O sepultamento, irmãos, é o fim último da existência. É a ruptura completa do ser humano com esse plano. Ele é literalmente desarraigado, ele some para essa realidade que nós conhecemos. Perceba que por ocasião de um velório, enquanto aquele corpo, ainda que inerte, ainda que sem vida, permanece ali em nosso meio, nós temos uma sensação de união ainda com ele. Mas no momento em que nós sepultamos aquela pessoa, o sentimento que nós temos é que ela literalmente partiu, de que nós nunca mais a veremos. É um sentimento de ruptura total. Os irmãos percebem? É o que Paulo procura nos explicar aqui. Portanto, o sepultamento é, por assim dizer, uma espécie de certificado de que essa pessoa está real e completamente morta. Com isso, Paulo nos explica que quando nós somos sepultados com Cristo, o pecado perde todo o domínio sobre nós. Porque nós não apenas morremos, mas nós fomos sepultados por Ele, ou para Ele. O sepultamento é a proclamação de que a relação com esta vida e com este mundo se acabou. Dessa forma, assim como nós estamos unidos a Cristo em sua morte e no seu sepultamento, nós também estamos unidos com Ele em sua ressurreição, em sua nova natureza, em sua novidade de vida. É a parte B do versículo 4. Paulo diz: assim como foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Perceba, ele não quer que reste nenhuma dúvida. Ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Não tenha dúvida, não ignore que você estava unido com Cristo no momento em que Ele morreu. Versículo 4, você foi sepultado com Ele na morte pelo batismo. Para quê? Ele explica, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, não tenha dúvida, isso aconteceu com Cristo, aconteceu também com você. Ande você também em novidade de vida. Paulo está falando em termos absolutos. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou. Vocês concordam comigo? São verdades apostólicas inalienáveis. Se você não crê que Cristo morreu, você não é crente.
Se você não quer que Cristo foi sepultado, você não é crente. Se você não crê que Cristo ressuscitou, você não é crente. Então agora, na parte B do versículo 4, ele diz: com a mesma certeza, agora entenda que assim como Ele ressuscitou e anda em novidade de vida, se você está unido a Ele, você também morreu, foi sepultado e agora você também ressuscitou. É isso que permite que o versículo 1 do capítulo 5 se torne real, verdadeiro. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque, irmãos, todo pecado foi perdoado. Porque nós recebemos uma nova natureza. Que coisa extraordinária. E por que isso é tão emblemático, tão sublime? Porque Jesus não apenas saiu do reino em que ele tinha entrado através do nascimento virginal, mas ele também saiu da influência que este reino exercia sobre ele. Jesus ressuscitou num corpo glorioso, não sujeito mais às leis humanas. Ele ressuscitou para uma nova realidade, para uma nova esfera de relações. É por isso que nós afirmamos que Jesus recebeu um corpo de glória. Ele recebeu uma nova natureza. Ele se encontra em um outro plano. Portanto, a ressurreição de Cristo, preste atenção, proclama que tudo que se passara antes da sua morte se acabou. Terminou de uma vez por todas. Ele não está mais sob a lei. Ele acabou completamente com a lei do pecado e da morte. É por isso que Paulo diz lá no capítulo 5 que só existem dois senhores, ou Adão ou Cristo. Todos aqueles que não estão em Cristo estão inevitavelmente em Adão. Mas todos aqueles que acreditaram na mensagem da cruz estão em Cristo Jesus. Portanto, no momento em que nós ressuscitamos com Cristo, assim como Ele, nós ressuscitamos com uma nova natureza. Leia-se, nós somos regenerados. Nós abandonamos a natureza de Adão e somos enxertados na nova natureza de Cristo. Nós ganhamos, portanto, uma nova realidade. Nós somos agora uma nova criatura. E Paulo explica isso de uma maneira magnífica no versículo 5, quando ele diz assim, olhe para o princípio do versículo 5, a primeira palavra, porque, isso é lindo, conclusão da tese que ele levanta, porque se fomos, olha a palavra batismo aparecendo com a ideia que eu queria dar, união, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, você compreende isso, pecador? Você foi unido a Ele na semelhança da morte dele, Ele morreu, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou, amém? Agora olhe para a parte B do versículo 5, perceba a palavra que faz a transição, certamente. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, significa não tenha dúvida, se fortaleça com isso. Nós seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então agora nós estamos naquela maravilhosa tensão entre o já e o ainda não. Já nos foi assegurada a ressurreição. Contudo, a nossa missão sobre a face da terra ainda não se concluiu. Nós estamos ainda peregrinando, fazendo a vontade de Deus. Mas se porventura esse organismo via ruir, via falir, e nós viermos a sucumbir sobre a face da terra, morrendo fisicamente, certamente nós também ressurgiremos, à semelhança da sua ressurreição. Em outras palavras, nós não temos mais inimigo à altura. Absolutamente. Contudo, essa doutrina é tão emblemática, ela é tão poderosa, e ela precisa ser compreendida de uma maneira tão clara, tão cristalina, que do verso 6 até o verso 10, Paulo procura nos explicar o que ele afirmou no versículo 5. Perceba, se nós dividíssemos o versículo 5 em duas partes, a primeira seria assim: você foi unido com Cristo na semelhança da sua morte. Essa é a primeira parte. E ele explica o que isso significa do verso 6 até o verso 7. A segunda parte seria: nós também o seremos na semelhança da sua ressurreição. E ele explica o que isso significa nos versos 9 e 10. Então vamos por partes aqui. No primeiro momento, ele diz assim, versículo 5, a parte A: fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. O que isso significa? Versículo 6: que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê? Essa palavra é importante. Para que o corpo do pecado seja
destruído. E agora vem a parte B do versículo 6, que devia ser escrita com letras douradas: e não sirvamos mais ao pecado como liberdade, irmãos. Liberdade. Se nós fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, morremos para o pecado, para que não tivesse dúvidas, nós somos sepultados com Ele, e agora nós ressurgimos com Ele. Significa dizer que este mundo de pecado tem mais autoridade sobre nós? De maneira nenhuma. Por quê? Porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O mundo que jaz no maligno não tem mais autoridade sobre nós. As concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida não tem mais autoridade sobre nós. Por quê? Parte B do versículo 6. Porque nós não sirvamos ou não estamos mais servindo ao pecado como que escravos. Paulo torna isso bem claro em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22, quando ele diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe conforme as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso novo entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse agora, irmãos, é o plano em que nós estamos vivendo, no qual nós estamos inseridos. Preste atenção, nós não apenas morremos em Cristo, mas nós fomos crucificados, e a nossa velha natureza foi morta nele. O Martin Lloyd Jones, ele diz de uma maneira magnífica o que eu estou procurando explicar a vocês. Palavras dele: Adão, a minha antiga humanidade, o homem que era nascido sob a lei, nascido em pecado, nascido em condenação, o homem que pecou em Adão e que, portanto, colheu todas as consequências do pecado de Adão, o homem que estava sob a ira e a condenação de Deus, aquele homem morreu e ele foi crucificado com Cristo. Logo, irmãos, despojar-se do velho homem nada mais é do que se desfazer de uma vez por todas das características da nossa antiga natureza que se corrompe pelo pecado. Por quê? Versículo 7. Olha a partícula de explicação mais uma vez. Porquanto, perceba, Paulo continua explicando o que significa estar unido com Cristo na semelhança da sua morte. Porquanto, quem nele assim morreu, perceba, ele coloca um termo ou uma condição aqui, mas é claro que não. Ele continua sempre afirmando. O objetivo é deixar claro que você está seguro em sua salvação, que justificado por meio da fé você tem paz com Deus. Porquanto quem nele assim morreu já está justificado do pecado. Portanto, assim como nós morremos em Adão e nós colhemos as consequências da nossa morte em Adão, vocês lembram que eu expliquei isso na pregação passada? Basta olhar para além das portas da igreja, o mundo está morrendo, irmãos. Assistam jornais, leiam as notícias na internet, olhem para as esquinas dos nossos bairros, o nosso mundo está definhando. Portanto, perceba, assim como nós morremos em Adão e estávamos colhendo as consequências da nossa morte em Adão, agora unidos a Cristo, ressuscitados com Ele, nós estamos aptos a colhermos as benesses inerentes à nossa nova vida. É real. Se você colheu as consequências do seu nascimento em Adão, em Cristo Jesus você colherá as consequências do seu novo nascimento nele. Paz que excede todo o entendimento. Está se relacionando com Deus que não conhece inimigos à altura, que não se preocupa com circunstâncias, que diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não pertencemos mais ao território, à autoridade do pecado. Nós estamos no reino da graça e sob o seu governo. Se isso é verdade, e eu creio de uma maneira inabalável que é, parte B do versículo 5, certamente nós colheremos
o que significa sermos a semelhança da sua ressurreição. Na segunda parte desse versículo 5, Paulo simplesmente reitera aquilo que ele já havia nos dito lá no versículo 2, na parte final. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que já morremos para ele? Ora, o pecado já não tem mais qualquer domínio sobre nós, porque nós já estamos mortos para ele, fora do seu governo, fora do seu domínio. Como é que, se eu já morri para o pecado, estou fora da autoridade do pecado, já que o pecado agora não tem mais qualquer poder sobre mim, como é que eu vou viver ainda na prática do pecado? Vocês percebem? Então, tudo que Paulo fez, do verso 3 até o verso 7, foi nos explicar que nós jamais teremos a possibilidade de continuar na prática do pecado, ainda que com a desculpa de tornar a graça mais abundante, porque nós já morremos para o pecado. Mas, pastor, nesse momento eu tenho uma dúvida. Se eu já morri para o pecado, e eu concordo com Paulo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para nos escrever isso de uma maneira tão magnífica. Se eu já estou morto para o pecado, e se o pecado não tem mais qualquer autoridade sobre mim, por que é que eu ainda peco? Boa pergunta, sim ou não? É uma excelente pergunta. Dizer que nós estamos mortos para o pecado e que o pecado já não tem mais qualquer autoridade sobre nós, não significa dizer que nós somos agora infalíveis. Nós permanecemos pecadores. João nos diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade do Evangelho ainda não se encontra nele. Nós continuaremos pecadores, com a diferença de que a partir de agora, o pecado será um terrível acidente, e não mais o nosso Senhor. Antigamente o pecado nos dominava, agora ele nos magoa, agora ele nos maltrata, e aqui reside toda a diferença entre quem vai morar no céu e quem não vai. Ainda que seja chocante falar dessa maneira. Se você é uma nova criatura, você não tem pecados de estimação. Se você realmente é uma nova criatura, você não tem um esqueleto escondido no fundo do armário. Se você realmente é uma nova criatura, você não está preocupado com quem olha ou não olha o seu WhatsApp, com quem olha ou não olha o seu Instagram. O seu celular pode tocar na sala, no banheiro, na cozinha, em qualquer lugar, e atenda quem atender. Pelo contrário, se você é uma nova criatura e está ocupado, o celular toca, você fala assim, atende aí. E alguém pode até falar, quem atende? Você fala assim, qualquer um. Nós somos novas criaturas, irmãos. Os conchavos passados foram lançados no mar do esquecimento, tudo se fez novo. Eu não estou nem aí se qualquer de vocês for me visitar no meu trabalho, falar com qualquer dos meus colegas, falem com quem vocês quiserem, liguem para quem vocês quiserem, podem ir na minha rua conversar com os meus vizinhos, meus amados irmãos, nós somos novas criaturas. Isso é libertador, isso é maravilhoso. Portanto, perceba, versículo 8, ora, se nós já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de quê? Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, Ele já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, isso é um fato. Se nós estamos unidos a Ele, logo nós cremos que com Ele também viveremos em liberdade, em novidade de vida. A morte já não tem mais qualquer domínio sobre nós, nós já fomos libertos dessa escravidão. Isso é um fato, uma verdade inabalável. Assim, portanto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Perceba, Paulo escrevia para a igreja de Roma. Paulo nunca havia colocado os pés em Roma, não conhecia a igreja pessoalmente. Mas essa é uma verdade tão poderosa que no versículo 9, no princípio do versículo, ele diz, tenham certeza disso, sejam sabedores disso. Como se ele dissesse, não tenham dúvidas, fortaleçam o coração de vocês. Em que verdade? Que se nós estamos em Cristo, nós já não morremos, pecado já não tem mais qualquer autoridade sobre nós, qualquer domínio sobre nós. Nós agora vivemos eternamente, irmãos, porque para nós a morte física é uma mera transição. Nós olhamos agora nos olhos da morte e falamos assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu galardão?
tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Porquanto a ter morrido, versículo 10, porquanto a ter morrido, perceba, sacrifício perfeito, suficiente, eficaz, de uma vez por todas. Porquanto a ter morrido, de uma vez por todas, ele morreu para o pecado. O objetivo do versículo 10 é provar que o preço foi pago. Cristo morreu de uma vez por todas. Mas quanto a viver, ele agora vive para quem? Para Deus. Aí agora reside a ideia de que você não pode continuar na prática do pecado. Porque perceba, o objetivo de Paulo é provar a nossa união mística com Cristo. Nós estamos unidos a Ele pela fé. Amém? Então até agora a gente só está dando glória a Deus, porque é tudo bom demais. A gente morreu para o pecado, para a autoridade do pecado, Ele não tem mais domínio sobre nós, nós somos novas criaturas, a morte já não tem mais autoridade sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor por todas essas verdades. Mas agora no final do versículo 10 ele diz: contudo quanto a viver, ele vive para Deus. Aqui reside o X da questão. Se tudo isso também é verdade na sua vida, você tem como ter certeza, em termos absolutos, se de fato você é efetivamente uma nova criatura ou não. E como você pode ter certeza disso? Ora, respondendo a você mesmo qual é o seu projeto de vida. Você vive para quê? Qual o motivo que faz o seu coração permanecer pulsando? Porque agora os nossos pulmões estão sadios e cheios de ar para a glória de Deus. Em outras palavras, qual a razão última da sua existência? Paulo dizia: viver para mim é Cristo. Você diz o quê? Eu digo o quê? Não é o fato, irmãos, de todos nós nos tornarmos ermitões, ou nos tornarmos reclusos, como que monges dentro de um monastério, absolutamente. Mas nós precisamos ter em mente que tudo aquilo que nós viermos a fazer, nós temos que fazer para a maior glória de Deus. Nós agora namoramos para a glória de Deus, e quando noivamos, nós noivamos para a glória de Deus. O nosso casamento é para a glória de Deus. Os nossos filhos adolescentes, quando vão escolher um concurso pré-vestibular, uma profissão a assumir, eles não escolhem, em último caso, pela quantidade de dinheiro que vão ganhar, ou pela maneira com que eles terão melhores desenvolturas nos badalados corredores da sociedade campinense. Pelo contrário, mas se aquilo vai contribuir para a maior glória de Deus ou não. Esse curso vai me ajudar no meu projeto de vida ou não? E quando você vai ser promovido no trabalho, ainda que você passe a ganhar um pouco mais, você deve se perguntar: mas essa promoção contribuirá para a glória de Deus? Porque se interferir no culto de oração na terça-noite, se me impedir de ir para a escola bíblica dominical, se eu não puder estar louvando a Deus no domingo à noite, não é bênção, ainda que me traga um retorno pecuniário melhor. Por quê? Porque nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. E tudo que Deus tem permitido que aconteça nas nossas vidas são meros escravos, que cooperam dia e noite para que nós venhamos a cumprir com excelência o nosso chamado. Deus não me chamou para meramente ser um funcionário público ao longo da minha jornada sobre a face da terra, nem mesmo para simplesmente enriquecer o meu currículo, ou aprender uma outra língua, para que eu tenha alguma ascensão profissional. Deus não me chamou, irmãos, para ter uma poupança regalada. Tudo isso é urgente e é para ontem. E nós temos que ser os melhores do que nós estamos fazendo para nos permitir tudo isso. Porque ser diligente naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos é também viver para a glória de Deus. Mas nós não podemos, irmãos, substituir os degraus que Deus tem colocado diante de nós para com eles nós galgarmos a nossa jornada até a Jerusalém celestial pela própria jornada. Cada coisa tem que ficar em seu devido lugar, porque nós vivemos para Deus e não para a nossa profissão, ou para o nosso relacionamento, ou para os nossos filhos. E eu poderia passar um tempão aqui dando exemplos de coisas que podem roubar a integridade do nosso coração. Então, agora colocando isso em termos práticos,
Como nós poderíamos aplicar essas verdades em nossas vidas? Em primeiro lugar, para vivermos para a maior glória de Deus, para vivermos para Deus em Cristo Jesus, o que nós precisamos fazer? Precisamos nos considerar mortos para o pecado. Olha o princípio do versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Paulo está fazendo uma releitura de tudo que ele disse. Você morreu com Cristo, sim ou não? Agora ele vai aplicar essas verdades. O primeiro passo: se considere morto para o pecado. Você morreu para ele. Nós estamos mortos para o pecado, para o seu governo, para o seu domínio. Nós não temos mais qualquer relação com Adão. Nós pertencemos única e exclusivamente a Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cristo retirou o poder da maldição do pecado de sobre as nossas vidas. Nós estamos livres. Ele nos libertou do império das trevas, Colossenses 1,13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo nós temos um novo reino, uma nova cidadania. Nós pertencemos a outro plano, passamos a ser forasteiros e peregrinos no mundo que não nos governa mais. Aleluia! Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Portanto, em segundo lugar, nós não devemos permitir que o pecado volte a reinar em nosso corpo mortal. Não é isso que diz o versículo 12? Não reine, portanto. Olha a ideia do portanto. Assim se considere morto para o pecado. Versículo 12. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você continue obedecendo às suas paixões. O que é isso? É o pecado de estimação, é o pecado contumaz. O pecado, ele não pode mais ter autoridade sobre nós, irmãos, porque nós não servimos a dois senhores, nós servimos a Cristo. Se depois de tudo isso, perceba se você concorda comigo biblicamente falando, se depois de tudo isso o pecado ainda reina nas nossas vidas, que espécie de cristãos nós somos? Nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. Não vou explicar tudo de novo, você já sabe o que significa. O pecado ainda vai reinar em nossas vidas? Mas que espécie de sacrifício é esse? E que espécie de Senhor é esse que nós temos? Que não é capaz de nos libertar do pecado, da autoridade do pecado. Mas é claro que Ele tem esse poder, irmãos. Se nós somos livres em Cristo, como é que o pecado vai voltar a governar as nossas vidas? É claro que Ele não pode. Portanto, se Ele não pode, versículo 13, nós não devemos oferecer os nossos corpos como instrumentos de iniquidade. Por quê? Versículo 16, vai ser o assunto do nosso próximo encontro. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ora, se você está sob a autoridade de Cristo e ainda oferece o seu corpo como instrumento de iniquidade, você prova com seu estilo de vida que Cristo não é Senhor da sua vida, coisa nenhuma. Quem é Senhor da sua vida é o pecado. Então nada do que foi ensinado do capítulo 1 até o capítulo 6 é verdade para você. Se o pecado ainda domina a sua vida, você tem que voltar para Romanos capítulo 1. E compreender essa verdade maravilhosa para que finalmente Jesus possa libertar você. Que se conclui? Versículo 14. Conclui-se que o pecado não terá. Perceba, Paulo não diz assim, porque o pecado talvez tenha, ou talvez poderá ter. Ele coloca uma condição? Não, ele coloca uma verdade, é uma afirmação. Ele diz assim, porque o pecado não terá, o pecado não terá domínio sobre vós,
porque vocês não estão mais debaixo da autoridade do pecado, debaixo da autoridade da lei, e sim debaixo da autoridade da graça. Vocês compreendem isso? Agora, um exemplo pedagógico, para que ninguém saia daqui com dúvida. Nós temos uma nova mente, nós temos um novo coração, porque nós somos uma nova criatura. Quando alguém diz que você é nova criatura, significa dizer que você agora pensa com a mente de Cristo e sente com o coração dele. Isso é Romanos capítulo 12. Imploro-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Isso é ser regenerado. Isso é ser nova criatura. Compreendeu? Muito bem. Você é regenerado, você é uma nova criatura. O pecado não tem mais poder nem domínio sobre você. E agora eu vou responder aquela pergunta: por que é que nós ainda pecamos? E eu vou responder fazendo aqui uma analogia com o que o Lloyd Jones chamava de dois campos. Imagine que o púlpito é um grande terreno. E no meio desse terreno tem uma estrada que divide esse terreno em dois. Do lado esquerdo nós temos uma propriedade, do lado direito uma propriedade. Quando você é ímpio, quando você não compreende a mensagem da cruz, você está do lado esquerdo, no mundo que jaz no maligno. Você compreende isso? Mas você estudou Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 5, e entende que agora você é nova criatura. Quando você é nova criatura, o que é que Cristo faz? Ele te transporta do lado esquerdo, do mundo que jaz no maligno, para o lado direito. Você é transportado do império das trevas para o reino do Filho. Quando você vem para o lado direito, você vive tudo que eu expliquei hoje à noite. Por exemplo, aqueles que são propriedade de Cristo pertencem a Ele e o maligno não lhes toca. Satanás ficou irado porque Jesus fez isso. Ele agora vem como um leão tentando tragar a sua vida. O que é que Pedro diz? Que ainda que o inimigo venha rugir como leão, ao nosso derredor o quê? Um muro de fogo, e ele não tem o poder de nos tragar. Satanás não tem mais qualquer autoridade sobre quem nasceu de novo. Amém? Por que é que nós pecamos? Porque estando aqui do lado direito, sendo propriedade exclusiva de Jesus, sacerdócio real, nação santa, nós olhamos para o lado esquerdo. E aí o que é que o inimigo faz? O perasmós, o tentador, ele faz assim, ó. Com uma mulher, com dinheiro. Elaborem vocês aí. Aí você pega essas perninhas que um dia a terra há de comer, se Jesus não voltar para a nossa geração, e você deliberadamente faz assim, ó. Quando você faz isso, você sai do lado direito para o lado esquerdo. Significa o quê? Você pecou. Cedeu à tentação, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, enfim. Só que o seu pecado é mais forte que o sacrifício de Jesus? Não. Você já tem uma nova? Você já tem um novo? Quando você peca e se sente desse lado, você olha para lá e diz assim: meu Deus, eu pequei. Pequei contra os céus e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu servo, porque pecar para um crente é essa catástrofe mesmo. Você não tem mais paz, você não tem mais sono, você não come, você não bebe, enfim. Só que o Salmo 32 diz que aquele que pede perdão e se arrepende, encontra graça e misericórdia. O que é que o sangue de Jesus faz? Aí você, ó. Mas quando você chega aqui, o que é que acontece lá? Quantas vezes a gente faz essa travessia durante um dia? Quando ri daquela piada imoral, quando dá aquela olhadinha no retrovisor, quando visita aquele site, quando participa daquele conchavo no trabalho, quando não denuncia de fato o pecado. Mas mesmo vivendo dessa maneira, o pecado ainda é um acidente. Porque você não agenda, porque você não tem prazer. É algo que acontece porque você é falho. Dói na sua mente, dói no seu coração, e você sempre se arrepende. Se arrepender não é chorar. Se arrepender não é sentir remorso no coração. Se arrepender, irmãos, é se envergonhar pelo fato de não pecar contra a lei, e sim contra o amor.
É saber que você foi perdoado dos pecados que você havia cometido, dos pecados que você comete, dos pecados que você ainda vai cometer. E Paulo olha para esse exemplo que eu acabei de dar aqui e diz assim: verdadeiramente o amor de Cristo nos constrange. Quem de fato nasceu de novo só peca dessa maneira. Ele cede à tentação. Tiago nos diz que a tentação dá vazão ao pecado. Mas quando você percebe que pecou, você pede perdão a Deus, se arrepende dos seus pecados e volta à presença do Pai. E isso tem que acontecer, irmãos, cada vez menos ao longo da jornada, porque nós estamos num processo de santificação. Todos os dias nos fortalecemos mais no lado do nosso amado Senhor. E rejeitamos cada vez mais os pratos que o inimigo das nossas almas coloca para nos tentar. Amém, irmãos? Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração.